Uma ótima manhã de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, uma manhã bem fria aqui em Uberlândia, desde ontem à noite, por isso a gente está um pouco tanto quanto afônica, e sem chuva, hein? Caiu, despencou a temperatura e sem chuva. Amados, ontem não foi possível a gente fazer a leitura, mas fizemos a leitura, assim, a leitura que eu digo, a leitura completa, né? Lemos capítulo 1 de Provérbios e oramos também, ontem à noite. Então, hoje vamos estar repondo, para a gente não ficar aquela lacuna, entendeu? Para continuar os 4 capítulos. Mas para isso, hoje vamos precisar ler 5, amanhã 5 e anteontem nós lemos 5 também. Então, vamos ler aqui 1 João, sobre os filhos de Deus, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, então agora ele está dizendo, se o nosso coração não nos condena, ou seja, quando a gente faz algo errado, o coração condena. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Temos confiança para com Deus. E qualquer
coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Agora aqui o capítulo 4, que vai dizer sobre os falsos profetas. Amados, não creais em todo espírito, tá com E minúsculo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque a garganta vai, como sempre, secando, né? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, ou seja, a palavra não nos deixa enganados, amados. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, ou seja, aquele que não dá lugar, amados, ao Espírito Santo de Deus, não nos ouve. Então precisamos clamar ao Senhor por eles, porque nos ouvir eles não nos ouvem mesmo, não adianta. É a palavra que está dizendo, não é? Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Oh, glória a Deus! Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E aqui está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo do Senhor. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor.
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Oh, aleluia! Daqui a pouco vamos estar postando, então, a próxima leitura, que vai ser Juízes 13 e 14. E amanhã a gente repõe a falta de ontem. Deus te abençoe e te guarde, te dê vitória. A garganta está bem ruim, mas não é por isso que vamos deixar de gravar, não é verdade? Fique na paz do Senhor Jesus.